No capítulo anterior, Hyoki fica olhando para Tune diante dele, então ele se pergunta como irá derrotar o Estrela da Morte, pois ele liderava um exército mais poderoso do que ele. Então ele comenta que aconteça o que acontecer vai destruir usando meios especiais para se livrar das criaturas convocadas e atingi-lo diretamente. Então ele diz que apenas os personagens mudam, mas o cenário continua o mesmo, e que esse era um método sujo de se lutar, mas era eficaz. Hyoki então começa a liberar duas energias ao mesmo tempo envolvendo todo o seu corpo, mas logo um painel de aviso aparece informando que a energia santa e a energia demoníaca são opostas na natureza e que elas não podem ser usadas juntas. Hyoki manda o painel calar a boca, então ele fala que se ele ordenou para aquelas forças ativadas, o sistema deve simplesmente obedecê-lo, pois não havia outro caminho. E Hyoki, ao ver que sua energia mudou, ele fica se perguntando o que seria isso, pois não era energia santa e nem energia demoníaca. Tune diz que o maior necromante do mundo lutou diretamente contra os Nine Stark que tinham os irmãos Pelão ao lado deles, e que ele havia morrido na batalha e que Shajinuk era inocente. Tune comenta que para poder dar o nome do Estrela da Morte, só pode existir um ser que pode invocar criaturas, e Hyoki começa a rir dizendo que era assim ter um sucessor, e que até que era legal. Então ele comenta que precisa ter esse cara em seu grupo, então ele diz para Tune ser digno de entrar no grupo dele. Hyoki com apenas um braço dissipa todos os espíritos que Tune havia lançado contra ele, deixando ele assustado. Então Tune comenta que embora a técnica dele não seja perfeita, Hyoki havia conseguido bloquear a técnica de poder espiritual final do Estrela da Morte, e que isso significava que o poder espiritual dele não foi capaz de penetrar sua alma. Em seguida, Hyoki lança a formação contra Tune, deixando assustado diante daquelas invocações, e após ser atingido, Tune fica sem reação e em seguida Hyoki salta em direção a ele, atingindo um golpe bem no seu peito. Então ele diz que foi um prazer em conhecê-lo, e Tune já sem força fala que o prazer foi dele, chamando o Hyoki de Estrela da Morte. Então Hyoki também ri, e fala que eles ainda se encontrarão novamente. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Após Hyoki acertar Tune, ele percebe que ele ainda estava vivo. Então ele comenta que era como esperado, pois Tune havia superado suas expectativas, e em seguida Tune começa a cair em um círculo de magia de Hyoki, fazendo-se agarrado por diversas mãos. Mas Tune em seguida abre os olhos e então Hyoki ativa sua habilidade de acender e diz para Tune que ele era bem-vindo, chamando-o de soldado espiritual. Então Tune se ajoelha diante de Hyoki pedindo desculpa por ele ter sido tão ignorante a ponto de não ter reconhecido o mestre dele, e também por ter sido desleal com aqueles seus parceiros de equipe, mas de repente todo o local começa a se tremer, e em seguida aquele monstro que havia engolido as meninas sai do chão, deixando o Hyoki assustado se perguntando o que era isso. Então Tune fala que essa era a invocação que ele havia criado, e em seguida aquele monstro abre sua boca mostrando as presas de ossos. Então Tune rapidamente começa a conjurar suas magias, e comenta que parece que esse monstro havia perdido o controle e estava agindo por conta própria. Então ele diz para Hyoki que ele vai cuidar disso, mas Hyoki grita mandando ele esperar, pois algo diferente nos olhos daquele monstro. Em seguida, de dentro da boca do monstro sai Hairu e Miho, e a animada Miho comenta que elas finalmente haviam conseguido sair do bucho dessa criatura, e ao vê-las Hyoki fica bastante animado, comentando que ainda bem que elas estavam bem. Então ela sai correndo em direção a Hyoki, então ele comenta que estava muito feliz por elas ter conseguido sair sem se machucar, e Hairu diz para Hyoki que Miho havia encantado aquela criatura para que elas pudessem escapar com segurança. Então Miho diz que ela havia protegido Hairu enquanto ela estava lutando contra aqueles esqueletos. E ao ouvir isso, Tune fica olhando para aquele monstro sem acreditar, pois elas tinham falado que tinha encantado o morto-vivo dele enquanto o outro lutava contra os soldados esqueletos dele dentro do bucho da invocação. De repente, um raio de fogo atravessa o céu diante deles, chamando a atenção de Hyoki e Tune. Então, animado, Hyoki comenta que esse era o ataque de Hendrik, e que isso significava que a batalha dele também havia chegado ao fim. Em seguida, algo cai entre Hyoki e Tune, deixando tudo assustado comentando que esse era Basil, e que ele estava só o pó da rabiola. Tune comenta que ele nunca havia imaginado que Basil seria derrotado tão facilmente, e Hendrik, ao ver Basil caído diante de Hyoki, se destransforma da forma de dragão e vai em direção a Basil, falando que a vitória tinha sido dele. Então ele comenta que Basil é um dos 4 reis, e apontando sua espada para ele comenta que a luta até que foi difícil, mas esse era o seu fim, pois Basil não tinha mais cobras, exceto aquela pequena que estava beijando ele. Basil olha para sua cobra, chamando ela de Scylla. Então ele diz que parece que esse era o fim para eles, então ele pede desculpa por não conseguir mais levantá-la, mas em seguida ele abre a boca e a cobra vai em direção a ela, deixando Hairu e Miho assustada com aquela cena. Então Hyoki grita falando que esse cara era louco,
pois ele estava enfiando a própria cobra na boca lá ele 1000 vezes, mas Hendrik rapidamente puxa sua espada e diz que Basil não vai comer sua própria cobra não. Então em seguida Hendrik desfere um ataque em Basil, causando um poderoso impacto. Mas todo aquele ataque não adianta, pois nem sequer arranha Basil. Então ele comenta que a cobra dele era deliciosa lá ele, dizendo que Scylla era gostosa demais. Em seguida Tune se levanta com a cobra agora assumindo o lugar do seu braço que Hendrik havia arrancado na luta. Então Tune comenta que agora eles podem ficar juntinhos para sempre. Então ele começa a rir dizendo que era como esperado, pois Hendrik era o melhor cara que ele já tinha lutado. E em seguida ele ataca Hendrik dizendo para Scylla que juntinhos irão derrotar esse dragão. Mas Hendrik consegue desviar do ataque deles. Então sorrindo Hendrik diz que Tune é hilário, pois ela era um chupa-cobra do cão, pois ele vinha usando ela e quando não deu mais ele simplesmente a comeu. Então ele comenta que isso era amor demais. Tune também começa a rir perguntando o que Hendrik sabia sobre o amor deles, dizendo que não havia amor mais lindo do que se tornar um só. Mas Hendrik contra-ataca Tune chamando de chupigola nojento. Então Ryuki corre junto com as meninas dizendo que eles devem ajudar Hendrik. Mas Hendrik rapidamente grita dizendo que Ryuki não deve encostar na cobra pois ela é dele lá ele. Em seguida Hendrik salta em cima de Tune dizendo que ele vai terminar isso agora. Então ele enfia sua espada na boca da cobra, mas ela morde o braço de Hendrik junto com sua espada. E Basil comenta que Hendrik não pode mais usar ela, e conjurando o poder de sua boca diz que se irá acabar agora. Mas Hendrik transforma seu outro braço em uma garra de dragão, deixando Basil assustado. Então em seguida Hendrik corta a cobra de Tune novamente com suas garras. Então Basil sorri quase já sem força, e comenta que Hendrik realmente não parece com um humano nem com um dragão. Então ele chama Hendrik de caçador de dragões. Hendrik comenta que ele havia percebido algo na luta deles. Então ele agradece Basil, o chamando de um dos 4 reis. Então ele diz que com certeza ele era um matador de dragões e que nada pode mudar esse fato. Em seguida Hendrik pega Basil pelo raco e começa a arrastá-lo para perto de Ryuki. Então ele joga no chão, deixando o Tune impressionado ao ver Basil daquele estado. Então ele diz para Ryuki chamando de Estrela da Morte que para derrotar a serpente mais poderosa de todas chamada Scylla e Basil, seus aliados são realmente poderosos. Então Ryuki olha para seus amigos e comenta que dessa vez ele não subirá a torre sozinho, pois agora ele tem companheiros que ele pode realmente confiar. Então ele ri e diz para Tune que agora ele tem mais um, o convidando para se tornar membro do seu grupo, deixando Tune impressionado e até mesmo sem palavras. Então ele agradece Ryuki. Hendrik então ao ver Ryuki bastante próximo de Tune, comenta que até que ele gostaria de perguntar o que aconteceu entre eles para estar tão amiguinho assim, mas eles não tinham tempo pois eles devem ir para o andar 60. Então Hyrule e Miho comenta que era verdade, pois eles tinham que ajudar o Golden Lich. Então Ryuki comenta que era verdade, pois essa luta ainda não havia acabado e que eles deviam ir agora mesmo para o andar 60. Mas Tune se ajoelha dizendo que Ryuki não pode ir até lá, pois aquele que lidera as forças do andar 60 é chamado de Ash, que ele era o líder da guilda do Senhor da Divindade, que controla os níveis inferiores do Reino Santo. Então Ryuki pergunta o quão forte ele é. Então Tune diz que ele estava no mesmo nível daquele cara e que ele é um real paladino no andar 300. Hendrik comenta que a luta pode ser difícil, mas como eles haviam derrotado eles dois, ele pode derrotar esse cara com certeza. Mas Tune comenta que esse não era o problema. Então ele explica sobre a história de Ash enquanto rola o que estava acontecendo no andar 60. Ele explica que depois de Ash ser salvo pelos irmãos Pelon, ele havia demonstrado lealdade fanática por eles e que ele tinha liderado os soldados da linha de frente, conseguindo definitivamente ganhar algum tempo nessa batalha, e em troca Ash era o único Guildmaster que foi diretamente concedido o poder divino dado pelos Celestiais, e que ele havia ressuscitado todos aqueles soldados que foram eliminados. Então Tune comenta que, em outras palavras, Ash era tão poderoso quanto os Celestiais do andar 300. Após Ash destruir boa parte do andar 60, ele ordena para todos os soldados atacarem aquele prédio, deixando o Golden Lich assustado ao ver Ash na rua. E Hyrule comenta que isso era impossível. Então Ryuki pergunta o que eles deveriam fazer, pois Tune estava praticamente dizendo que eles devem simplesmente esperar até que toda a empresa que ele havia criado afunde Cave, porque eles não tinham outra escolha a não ser se esconder. Mas Tune comenta que só tinha uma maneira, que era absorver o corpo dele e se tornar a única Estrela da Morte. E Ryuki fica assustado ao ver isso, perguntando o que Tune estava falando. E Tune comenta que ele tinha uma vaga compreensão das habilidades de Ryuki e que ele sabe que ele pode absorver as coisas e torná-las suas, e que o cadáver pode ser considerado uma coisa útil. Então ele pergunta a Ryuki se ele não estava certo, e comentando que se isso acontecer, todo o poder que ele havia adquirido até hoje será todo de Ryuki. Hendrik comenta que até que não era uma má ideia, pois esse chupingole do Basil e sua serpente era bastante forte, e que se Ryuki devorá-lo o poder dele será bastante grande. Então Ryuki pergunta a Tune se ele tinha certeza disso, e se não havia ninguém esperando por ele, mas Tune fala que não havia ninguém.
Então ele pergunta se mesmo houvesse alguém isso realmente importaria. Então ele comenta que sempre admirou Ryoki, que se ele puder oferecer a força dele para torná-lo aquele que ele era antes, isso seria uma honra para ele. Então ele diz para Ryoki aceitar ele, por favor. Ryoki pensa por uns segundos, então ele comenta que entende que ele irá consumir seu poder, e em seguida ele ativa sua habilidade de devorar, fazendo ambos poderes irem em direção à sua boca. No andar 60, Ash ordena para os soldados entrarem naquele prédio e pegar aquele maldito mago. Então o Goldelista vê os soldados se levantando, comenta que isso era ruim pois aquele cara estava revivendo todos eles, e nesse ritmo ele vai tomar conta do prédio. Então o Goldelista comenta que ele já tinha perdido muitos aliados e que ele deve tentar ganhar algum tempo de alguma forma. Em seguida, o Goldelista pega uma moeda e comenta que primeiro ele vai causar confusão e dispersar as forças inimigas, e que após isso ele irá mudar as táticas de guerrilha. Mas antes que ele possa fazer algo, o Goldelista é atacado por Ash, causando uma grande explosão, e aquele poder de Ash foi tão grande que atravessou vários prédios, deixando um enorme buraco no meio deles. Por sorte, Goldelista havia criado uma barreira protegendo ele e Pumpet, então ele se pergunta como é que eles haviam encontrado e que ataque foi esse, pois parecia um poder divino. Ele pensa que para poder exercer tal nível de poder divino, Ash deve ser um, mas de repente Ash fala que finalmente ele havia encontrado esse mago safado. Então ele fica diante do Goldelista e diz que o mercador misterioso que estava ajudando o mascarado era o famoso Goldelista. Ash comenta que veio eliminar ele e aquele chupingole do mascarado. Então o Goldelista sorri de forma nervosa, comentando que para uma estrela sagrada seus métodos são bastante cruéis. Então ele pergunta se existe força lá que pode beneficiar o Reino Santo, mas já se comenta que as ordens do Senhor Caim deu para ele foram apenas duas, que a primeira era lidar com os líderes incompetentes da guilda, e a segunda era erradicar completamente o mascarado e seus companheiros. Ash então começa a gritar liberando um poder, e dizendo que as ordens do Senhor Caim em seu absoluto são equivalentes a de um deus, e por isso não havia necessidade de considerar quaisquer outras condições, mas o Goldelista começa a liberar um poder e fala para Ash que as coisas não vão ser como ele pensa. Então o Goldelista diz para Ash que ele era um chupingole bobão. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. E que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. E até a próxima aventura.